A justiça decretou e manteve a prisão preventiva de um torcedor chileno acusado de racismo durante uma partida na Bahia. Um torcedor chileno de O'Higgins foi preso em flagrante, suspeito de crime de racismo durante a partida entre Sport Clube Bahia e o O'Higgins, válida pela Copa Libertadores. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, o pessoal do resto da América Latina ainda não entendeu que não dá pra vir aqui ser racista, né? Quando não é Não, argentino, é chileno. entendeu? Não entenderam isso. E uma questão, tá, Sophie? No caso do racismo, a discriminação por raça é considerada assim um crime também no Chile. Então também não dá para dizer que o torcedor ele não sabia o que significava, o que estava acontecendo. A gente tem no mundo do futebol, dos esportes, um debate que vem acontecendo muito também, inclusive por causa da Europa. Não é um debate novo, não surgiu ontem. Se a gente for analisar desde Pelé, a gente, né, Garrincha, Pelé, a gente vai ter um debate racial. E no futebol brasileiro, especificamente, a gente tinha no processo da criação das ligas esportivas, Sophie, a distinção de negros e brancos nesses esportes. Inclusive, alguns clubes foram criados justamente para contrapor os clubes de regatas, que também eram muito tradicionais. Eu não estou dizendo que todos eram racistas, mas os clubes de regatas tinham uma galera da elite, uma galera que não tinha interesse em compor a liga com jogadores negros. Então, o Brasil tem uma história muito importante no futebol de combate ao racismo dentro do campo também, não só fora. E cenas como essa não deveriam ser vistas no futebol nunca, muito menos, e aí é um agravante, muito menos em uma partida contra um time brasileiro e muito menos em Salvador, Sofia. Salvador, Sofia, é a cidade com mais negros fora do continente africano. E o cidadão achou que podia vir aqui e fazer esse gesto. Vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria, né, da CNN. A gente vai ver o gesto que esse torcedor fez, por favor. Mais um caso de racismo no futebol. Pois é, dessa vez aconteceu lá em Salvador, durante o jogo entre o Bahia e o O'Higgins do Chile. O Bahia foi derrotado nesse jogo, eliminado, né, nos pênaltis. E a câmera de segurança pegou a imagem lá, registrou o momento que um torcedor chileno fez gestos que imitam um macaco em direção a atletas brasileiros. Ele estava no setor destinado à torcida do O'Higgins do Chile, quando foi identificado pela equipe de segurança. A polícia foi chamada e o suspeito acabou preso ainda dentro da arena no intervalo do jogo. Impressionante, né, Jairo? Todo dia a gente falando de um caso de racismo no futebol, vindo de torcedores e vindo também dos atletas. O que me assusta um pouco é a audácia desse criminoso, porque não tem outra palavra para chamá-lo, de ir na capital com a quantidade maior, segundo dados do IBGE, de população negra do Brasil e ter a coragem de cometer um ato racista, imaginando que sairia impune. Desejo para ele uma boa estadia na cadeia. Tá aí o registro que o Jairo Nascimento. Desejo para ele uma boa Jairo estadia na Nascimento. cadeia. Ninguém poderia fazer o melhor registro do que o Jairo Nascimento. Eu gostei muito do que foi dito. E é isso, Sofia. Eu vou te contar que, diante de tantos casos de violência racial, que a gente, no dia seguinte, já vê a pessoa saindo pela porta da frente sem sem nenhuma grande complicação, nesse caso, a gente teve uma complicação, tá? O chileno houve uma audiência de custódia. Sofia, antes de até mostrar a audiência, o que aconteceu na audiência de custódia, vou te pedir, por gentileza, para mostrar de novo a cena. É um portal Bahia, o Bocão News, perdão, B-News, que vai mostrar um pouco melhor o gesto que foi feito pelo chileno, para a gente não ter dúvida, por gentileza. Pela Libertadores. Olha só, ele foi visto através das câmeras de monitoramento presentes no estádio, imitando um macaco em direção aos atletas do Esquadrão de Aço que estavam no gramado. Em entrevista ao BNews nesta sexta-feira, o delegado William Chan
titular da primeira delegacia territorial, afirmou que as imagens do sistema de segurança do estádio foram suficientes para comprovar a prática do crime. Eu sou Michael Douglas, diretamente da redação. Pois é, Sofia, não tem dúvidas, né, do gesto que foi feito, fora os xingamentos. A gente vai ter aí uma reviravolta, porque tem uma coisa que o chileno falou para se defender, e você não vai acreditar no que ele falou. Vou te pedir para trazer a matéria, o do Bahia Econômica, por favor. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando penso que nada mais me surpreende, vem uma fala como o do chileno. Vou começar a ler, né, que a justiça converte em preventiva a prisão do chileno acusado de racismo na Arena Fonte Nova. A terceira vara de garantia de Salvador decidiu, isso aconteceu na última sexta-feira, né, a decisão judicial, converter para preventiva a detenção do chileno Francisco Javier Sepúlveda Vargas, que foi preso na quarta-feira, dia 25, na Arena Fonte Nova, sob a acusação de praticar gestos racistas durante a partida entre o Esporte Clube Bahia, o glorioso, grandioso, né, o meu time, brincadeira, e o Higgins. A partida foi pela Libertadores da América. Inclusive, Sofia, que eu faço um parêntese, porque, infelizmente, não tem uma partida da Libertadores que a gente... E aí, lógico, né? Estou generalizando. Não tem uma rodada, na verdade, da Libertadores que a gente não tenha um caso de racismo. Ou, sabe, seja dentro ou fora do estádio, uma denúncia sobre isso. Então, a gente precisa voltar os olhos para a América Latina, sim, quando a gente fala de racismo. Aqui a matéria fala que na audiência de custódia, o juiz Sidival Santos Souza Filho reconheceu a nulidade da prisão em flagrante por ausência de intérprete no momento da detenção e determinou o relaxamento do flagrante. Flagrante delito ali, que foi o momento em que ele foi preso no estádio. Ainda assim, né, não tinha um intérprete, né, que falasse espanhol, então eles consideraram que não poderia ter uma prisão em flagrante. Foi o entendimento do juiz. Ainda assim, o magistrado decretou a prisão preventiva do estrangeiro, considerando a gravidade dos fatos e a repercussão social do caso. A defesa apontou irregularidade no processo policial, sustentando que o interrogatório foi realizado sem tradutor. O juiz entendeu que não foi assegurado ao acusado o pleno entendimento das perguntas de seus direitos constitucionais e das consequências de suas declarações em desacordo com as garantias previstas na Constituição Federal e no Código Penal Brasileiro. No entanto, ao analisar o pedido de prisão preventiva, que foi apresentado pela autoria policial e pelo Ministério Público, o juiz avaliou que há, sim, indícios consistentes de autoria e materialidade de um crime. As imagens do sistema de monitoramento da Arena Fonte Nova mostram que o torcedor, no setor destinado à equipe visitante, faz os gestos ali simulando um macaco em direção a jogadores adversários. Em depoimento, e aqui está o que o chileno falou, o chileno afirmou que não se lembrava do momento. Ele disse que não lembrava, Sofia, de ter feito o gesto, mas admitiu ter feito um gesto, entre aspas, o que ele fez, um gesto sem pensar nas consequências. Ele negou que tivesse feito um gesto racista, que tivesse imitado um macaco, mas ele admitiu que fez algum gesto que ele não pensou nas consequências. E, logicamente, para o magistrado, a versão apresentada não descaracteriza a conduta que configurou o crime. Daí, na decisão, o juiz determinou e mencionou a legislação, inclusive chilena, pontuando a discriminação, que também é a discriminação no Chile, então, a chamada Lei Zamudio, que é a Lei 21.151 de 2019, protege a população afrodescendente do Chile para afastar eventual alegação de desconhecimento da ilicitude do acusado aqui no Brasil. Ou seja, é crime no Chile, é crime no Brasil, ele sabia que era crime, então, por isso, ele segue preso. A gente não sabe até quando, Sofia, mas ele segue impedido de voltar para o Chile. A gente está aqui cuidando dele para ver se ele nunca mais faz esse gesto. Que bom que, pelo menos dessa vez, ele continua preso, né? Porque poderia ser um outro final essa história.
Poderia, Dai. Poderia ter sido um final diferente essa história. E eu tenho a impressão que parece que a nossa justiça e a nossa polícia são mais rigorosas nesse tipo de caso quando é estrangeiro, porque você vê a Argentina, o chileno, etc., que vem fazer esse tipo de gesto aqui no Brasil, acabam presos. Os brasileiros nem sempre, né? Parece que é um tratamento diferente. O que eu discordo, eu acredito que deveria ser esse mesmo tratamento independente da nacionalidade. Brasileiro também deveria ir em cana quando faz esse tipo de coisa. Mas, enfim. Dai, é, as pessoas, elas precisam entender que quando você. Eu entendo que ali no calor do momento você esteja querendo acirrar os ânimos, esteja querendo provocar o time contrário, mas as pessoas precisam entender que tem coisas que que ultrapassam certos limites. E que, independente de qual seja a sua intenção, independente de qual seja o contexto, independente de quem seja o alvo, vai acabar afetando toda uma população. Toda uma população. E é esse caso, e é o caso aí. Não interessa se é futebol, se é piada, se era só para provocar aquele time específico ou aquele jogador específico, você vai acabar atingindo todas as pessoas negras. E independente de qual sua intenção. Então tá simplesmente além dos limites, não pode, ponto. Ai, mas minha liberdade. Liberdade, caralho. A liberdade, todas as liberdades têm limites. Todas, todas. E tem que ser assim, porque uma liberdade sem limites acaba atropelando os direitos e as liberdades dos outros. Então a gente tem que ter convenções, contratos sociais dizendo, ó, a liberdade vai até aqui. E felizmente o Brasil estabeleceu um limite com relação à questão racial. Infelizmente, nem sempre é aplicado da maneira correta, né? Tá no papel, mas a prática nem sempre funciona. Mas pelo menos foi estabelecido, né? Pelo menos foi desenhada a linha no chão. Então eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo, porque realmente essa linha ela é importante porque esse é o tipo de liberdade que numa sociedade madura, numa sociedade responsável, não pode ser ultrapassado. Mas enfim, falei demais, quem tem autoridade para falar sobre isso é a Dai. Não, fique à vontade, porque é isso mesmo, é um preconceito que atravessa, ainda que não seja só o preconceito racial que nos atravessem, é um preconceito que atravessa uma sociedade. Obrigada, inclusive, por ser aliada nessa luta. Eu espero que mais pessoas como você estejam do nosso lado, que inclusive é cansativo ter que falar todos os dias desses casos de violência contra os nossos corpos. Então, muito obrigada, Sophie, fique à vontade. Ah, não, eu que agradeço a sua gentileza, Dai. É aquela coisa, eu não sou negra, eu sou branca, mas eu sou trans, então eu sei o que que é fazer parte de um grupo discriminado. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.